E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida absolutamente espetacular da lenda brasileira Henrique Mackin, enfrentando também um jogador brasileiro muito forte, Antônio Cavilhas. Essa é uma partida que foi jogada no campeonato interzonal lá em Mar del Plata em 1969, que é um torneio extraordinariamente forte que foi vencido nesse ano, em especial, por Miguel Najdorf. E o Mackin acabou ficando como terceiro colocado. Eu escolhi trazer essa partida no canal porque é uma partida que o Mackin vence com 97% de precisão e ele joga no estilo que ele jogava, assim, que é o jogo dinâmico de peça, com muitos sacrifícios, muito ataque. É o tipo de jogo que o Mackin era excepcional. Então, bora dar uma olhada nessa partida incrível e tem vários momentos interessantes de combinações muito bonitas e vamos ver se você vai ser capaz de encontrar. Vamos lá! Começamos com E4, nós temos E5, cavalo em F3 ameaçando o peão de E5, cavalo em C6 defendendo o peão, e o Mackin opta pela Ruy Lopes pressionando o cavalo para poder botar pressão em cima de E5. Nós temos A6, que é a linha principal, e o Mackin, ao invés de voltar o bispo para a casa de A4, que seria muito mais natural, joga bispo por cavalo, a variante das trocas, que é pouco jogada, no entanto é bem sólida. O jogador de pretas toma com o peão de D, que é natural, apesar de tomar para longe do centro, você abre a dama e abre o bispo, e as brancas vão ter muita pressão de longo prazo em cima do peão da casa de E5. A razão pela qual o jogador de brancas aqui faz o roque e não simplesmente toma em E5, para você que é mais iniciante, né, é que se você simplesmente tomar em E5, as pretas podem jogar o lance dama na casa de D4, dando um ataque duplo no cavalo no peão, e você não vai ser capaz de manter o seu peão extra. Portanto, após o roque aqui, a ideia das brancas, de fato, vai ser renovar essa ameaça de tomar, e aquele mesmo truque já não funciona mais. Se as pretas passam a vez, por exemplo, a gente pode jogar cavalo toma peão aqui, e o mesmo dama D4 agora já não vai recuperar o material, porque a dama não vai poder tomar o peão. Cavalo sai, se dama toma peão, a gente tem torre em E1, cravando a dama ao rei e vencendo o jogo, certo? Então o roque é uma maneira de você renovar a ameaça em cima do peão de E5, e esse peão acaba sendo o nosso alvo pela partida inteira. O jogador de pretas, então, joga um lance peão na casa de F6, apoiando o peão, às custas, é claro, de um certo enfraquecimento aqui da ala do rei. Quando você movimenta o peão de F, inevitavelmente você acaba expondo o rei, e você aí, que é um jogador intermediário, já pode estar até coçando para sacrificar o cavalo em E5 para tentar um dama em H5, só que nessa posição, sem um bispo de casas claras, isso não vai funcionar, tá? Cavalo por E5 aqui não é um lance que você vai jogar. Mas o Mackin vai explorar o enfraquecimento da ala do rei, tentando romper o centro do tabuleiro, afinal de contas as pretas estão ainda com o rei no centro, portanto D4 é um lance tremendamente natural, tentando isolar o peão de E quando essa captura eventualmente for efetuada. Nós temos por parte aqui do Antônio Cavilhas, bispo na casa de G4, cravando o cavalo e dessa maneira aliviando um pouco a pressão no peão de E, e C3 o Mackin apenas sustenta o centro e deixa para efetuar essa captura em algum outro momento, quando ele aliviar um pouco a pressão. Vem bispo em D6, defendendo o peão mais uma vez, bispo em E3 desenvolvendo, é muito importante que ele tire esse bispo antes de jogar cavalo em D2, senão o bispo fica preso, então bispo em E3 é um lance natural de desenvolvimento. E o Cavilhas aqui, né, o Antônio Cavilhas, vai para a linha onde as pretas tentam fazer o roque grande. Aqui ainda estamos numa posição teórica muito bem conhecida, muito jogada, na qual o jogador de pretas tem que decidir se ele vai fazer roque grande ou roque curto. Caso as pretas estejam querendo fazer o roque grande, pretas costumam jogar o lance que o Antônio jogou, dama em E7, já preparando logo o roque grande. Caso as pretas quisessem fazer o roque curto, o lance cavalo em E7 teria sido preferido e o roque curto se mantém sendo uma opção viável. Mas nós temos dama em E7 por parte do Antônio, sinalizando que nós vamos ter muito provavelmente um jogo de roque em alas opostas, que tende a ser aquele tipo de jogo muito mais agressivo, com avalanche de peões, e cavalo em D2, liberando então a saída da dama, sem que bispo toma cavalo seja jogado dobrando peões na frente do rei. Nessa posição, como eu comentei aqui com vocês, ainda estamos em teoria conhecida, e a posição já havia sido jogada algumas vezes, e o lance roque longo era o lance preferido aqui de vários jogadores, certo? Temos várias partidas que foram jogadas e o roque longo foi jogado. No entanto, o Antônio Cavilhas aqui joga uma novidade teórica. Ele cria a teoria, hoje em dia a gente sabe que é um lance teórico que pode ser jogado, mas na época foi a inovação teórica que torna esse jogo único. O lance aqui por parte do Antônio foi um lance muito criativo, cavalo na casa de H6. Já que ele não vai conseguir desenvolver o cavalo nem para E7, nem para a casa de F6, ele joga no canto do tabuleiro, onde o cavalo provavelmente retorna para o centro através da casa de F7, apoiando o ponto fraco das pretas, que é o ponto E5, mas o mais curioso, ele está deixando o cavalo ser tomado,
que dobraria peões, e a maior parte das pessoas toma esse cavalo sem nem pensar duas vezes. Só que qual que é a questão? O jogador de pretas já deixou mais ou menos claro que ele quer fazer roque grande. Então, se você toma esse cavalo, nesse instante, G por H6 vai ser jogado, pretas vão eventualmente fazer roque grande e utilizar da coluna G que fica semi-aberta para as pretas para gerar um ataque aqui no rei das brancas. E apesar desses peões serem, sim, fraquezas, isso não vai importar tanto se você estiver levando checkmate, né? Por consequência, o Mecking, ao invés de tomar o cavalo, joga para questionar as peças das pretas aqui. Ele joga peão na casa de H3, basicamente perguntando aí, e aí, você vai ou não vai tomar o cavalo? Porque se não for tomar o cavalo, é para você tirar esse bispo e resolver a cravada logo. E o Antônio volta o bispo para a casa de D7 calmamente, provavelmente feliz que o Mecking gerou esse ponto de contato para um potencial no futuro G5, G4 ou até mesmo um sacrifício como bispo em H3 aí no futuro. O Mecking começa então a explorar os pontos fracos do seu adversário, joga um lance dama na casa de B3, pressionando um pouquinho o peão da casa de B7 e dessa maneira também, né, impedindo que o roque curto seja feito. Aqui, se pretas quiserem rocar, vai ser o roque longo, e aqui eu acho que é o momento que as coisas começam a não dar tão certo para o jogador de pretas, porque se pretas simplesmente fazem o roque longo nessa posição, a posição segue igual, tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista material, né? Uma posição muito complexa de você jogar, você certamente vai levar um ataque com o cavalo em C4, cavalo em A5, mas pelo menos você tirou o rei do centro, você finalmente definiu o roque. Nessa posição, no entanto, o que o Antônio fez foi jogar peão na casa de B6. Enquanto o roque longo permanece sendo uma alternativa, essa é uma clara indicação que o jogador de pretas está querendo jogar com o rei no centro mesmo, e enquanto o centro estiver fechado, não tem tantos problemas, mas de maneira imediata, quando esse peão B6 é jogado, o Mecking já entende, beleza, você vai ficar com ele no centro, então eu vou abrir o centro do tabuleiro e eu vou começar a te ameaçar pela coluna D. E ele faz isso com peão, toma peão na casa de E5. Normalmente, o jogador de brancas na Rui Lopes das trocas quer jogar de maneira a deixar o centro fechado, afinal de contas o oponente tem um par de bispos. Com o centro fechado, os cavalos vão jogar mais. Só que se você vai ficar com o rei no centro, eu vou abrir o centro e eu vou te dar checkmate. Nós temos peão de F toma, e a coluna D vai ser o ponto de pressão do jogador de brancas, que já joga cavalo em C4, pressionando um pouquinho o peão de E, mas abrindo o caminho para começar a trazer as torres, gerando problemas táticos, talvez no ponto B6, né, tentando jogar como torre D1, sacrifica um cavalo em B6, sacrifica um bispo em B6 para ganhar o bispo aqui. Esse tipo de táticazinha já começa a se tornar uma coisa chata com a vinda da torre na casa de D1. E as pretas, então, trazem o seu cavalo de volta para a casa de F7, onde ele não somente protege o peão de E, como também protege o bispo de D6, que é um alvo de táticas, como a gente comentou. Vem a torre de F na casa de D1 por parte do Mecking, e novamente tá tudo muito bem guardado por aqui, mas ele tá começando a ativar as peças ao longo da coluna D. Se você der algum tempo pro jogador de brancas, ele vai provavelmente dobrar torres ao longo da coluna D. E nessa situação aqui, o jogador de pretas não tem a necessidade de jogar o que ele joga, mas ele sente que a pressão vai começar a pilhar por aqui e joga o lance bispo na casa de C5, tentando trocar material, né? Bispo em C5 é um lance tremendamente natural, tentando efetuar algumas trocas, porque o rei dele tá no centro do tabuleiro, então talvez ele abra a mão do par de bispos para ir para um final de jogo. No entanto, nessa posição, acredite ou não, o Mecking está completamente ganho se ele encontra uma combinação tática bem longa, sendo sincero, uma combinação tática que demora um pouco para se pagar, mas é uma combinação tática extremamente bonita e muito, muito eficaz. Tem que jogar no estilo do Mecking, no estilo do Mikhail Tal. Então, pausa o vídeo, veja por conta própria se você encontra a sequência vencedora para o jogador de brancas nessa posição, certo? Pausou. Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar. Para aqueles que foram capazes de encontrar, meus parabéns. A ideia começa com bispo toma bispo, esse lance é relativamente tranquilo de você encontrar, e o que você está tentando fazer é trazer a dama para longe da defesa do bispo da casa de D7, porque dessa maneira, depois de dama toma C5, se você tomar de peão, né, já vem o imediato dama em B7 ganhando material, dando duplo na torre, no peão de C, se torre C8 for jogado, já cai o peão de A, fora os peões triplicados, que são horrorosos, mas depois de bispo toma bispo e dama toma, nós temos aqui o problema para o jogador de pretas, que é torre toma bispo na casa de D7. E esse lance simplesmente vai expor demais o rei do jogador de pretas, não vai mais poder fazer o roque, é um sacrifício de qualidade,
E na sequência do sacrifício de qualidade, o Mechin ainda tem como explorar o fato de que o cavalo está solto com um ataque descoberto, cavalo toma B6 cheque. E aqui, independente de como você tome o cavalo vai cair e as brancas ganham um peão. Então, foi um sacrifício de qualidade, mas você ganhou um peão no final da sequência e conseguiu expor muito o rei do jogador de pretas. Depois de dama toma F7, o rei tenta se esconder aqui na casa de C8, as brancas têm a qualidade a menos, no entanto já ganharam um peão, e mais um peão cai aqui na casa de E5, mais um peão cai na casa de B7, fora que as torres não conseguem se conectar e a posição é completamente perdida agora para o Antônio Cacilhas. Mas não vá a lugar algum, porque a conversão dessa posição ganha aqui é um espetáculo, né? Uma coisa é você ter uma posição que você ganha material, daí você troca tudo, vai pro final, promove 50 damas e dá checkmate. Outra coisa é você ganhar o checkmate que o Mechin vai dar nessa partida, que é uma coisa de outro mundo. Ele segue com cavalo por E5, ameaçando, claro, dama na casa de D7, e o jogador de pretas joga o lance dama toma B2, que acaba sendo um erro terrível. Tentando contra-jogo super natural, ameaça a torre, né? Provavelmente estava esperando que a torre fosse ter que sair daqui, mas acaba abrindo a coluna B, isso facilita muito o jogo do Mechin. Então ele joga dama em D7 cheque, forçando o rei do adversário a pisar na coluna B, e ao invés do mais natural, mais simples, né? Cavalo toma C6 com cheque, não. O Mechin joga dama de volta para D1. Esse lance é excepcional, né? Mostra a frieza de jogo, não tem torre vindo incomodar a dama, tá ameaçando torre B1 ganhando a dama, e sinceramente não tem tanto que o adversário possa fazer para não perder o jogo nesse ponto, tem muita coisa acontecendo. E as pretas, muito naturalmente, então, tiram a dama da coluna B, defendendo o peão de C6. Dama toma peão de C, super natural, defende o peão de C3, tira a dama aqui da coluna B, só que nessa posição, acredite ou não, brancas jogam e tem checkmate nos próximos 3 lances. É um checkmate muito bonito, é uma combinação muito incrível, né? Muito diferente. Então, eu espero que você consiga aí pausar o vídeo e ver se você encontra a combinação de mate em 3 para o jogador de brancas nessa posição. Novamente, eu espero que você tenha sido capaz de encontrar. Para vocês que viram o belíssimo sacrifício de dama, meus parabéns. Para aqueles que não, vão ver agora. A sequência começa com torre na casa de B1 cheque, forçando o rei a se movimentar. Se o rei vai para a casa de C8, né, aí dama em D7 vai ser checkmate. Então o lance que tenta sair um pouco mais ileso é o lance rei A7, muito mais natural. E nessa posição, se de alguma forma o cavalo pudesse tomar em C6, seria checkmate. No entanto, ele não pode. Tá defendido de dama, por isso o Mechin joga dama em D4, forçando o oponente a capturar sua dama, sacrificando a dama para distrair da defesa de C6. Você pode pensar, cavalo toma C6, recupera a dama, nada, cavalo toma C6. É um belíssimo checkmate e nós temos uma das partidas combinatórias mais bonitas da carreira do Mechin com 97% de precisão. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa partida. Eu acho muito legal. Tem várias táticas bonitas. Então, se você curtiu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.